Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o caso que aconteceu da mulher que teve relações sexuais com um morador de rua. Eu vou citar aqui um trecho do que ela falou, que é a Sandra Mara, que tem 33 anos, que ela contou que durante alguns momentos do ato sexual enxergava o homem, ora como Deus, ora como o marido Eduardo Alves. Então, a Sandra, né, disse ter sentido que tudo se tratava de um propósito divino, né? Às vezes, abre aspas, às vezes eu enxergava ele como Deus e outras vezes enxergava como o Eduardo, me confundindo, deixando minhas emoções me confundirem, porque a minha sogra plantou a semente. Minha sogra me plantou essa dúvida e deixei essa dúvida entrar no meu coração. Fecha aspas, né? Então, de fato, pelo que ela falou, parece ter havido aí uma confusão mental, um delírio, né, que pode ser caso de bipolaridade, né, em fase de mania, que temos a impulsividade, a fora da realidade. E a ficha dela de fato diz que ela entrou em um surto psicótico, né? Que é essa perda de contato com a realidade. Então, tais surtos podem acontecer com a depressão, com bipolaridade, com transtorno de ansiedade pós-traumática, pode ser também por infecções, intoxicações, né? Ou então a ansiedade, né, não tratada, ou pessoas também que têm baixo controle dos seus impulsos, né? Que feridas, traumas não tratados, não curados. Então, o relatório médico, citando aqui como fonte o Isto é Dinheiro, assegura que a mulher que foi flagrada pelo marido tendo relação sexual com o morador de rua, o Givaldo Alves, possui extenso e antigo histórico de doenças psíquicas. De acordo com o médico, a Sandra Mara, né, não estaria, portanto, em condições de falar sobre o episódio na noite do último dia 9 de março. E conforme descrito no documento, desde 2017, a paciente apresenta transtornos psicológicos, inclusive com indicação médica para internação psiquiátrica. Né? E num dos trechos do documento, o médico descreve todo, todo o histórico dos transtornos, desde a síndrome depressiva, em 2017, até a fase maníaco-psicótica e o indicativo para a internação. Então, o relatório médico ainda cita comportamentos inadequados, né, e desorganizados, gestos excessivos, falso reconhecimento, doação de pertences, resistência em se vestir, alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, que é a hiperexcitabilidade emocional. E no dia do episódio, né, após flagrar a mulher com um morador de rua, o marido e também personal trainer, né, agrediu o morador de rua. E desde então a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso e a hipótese de estupro também está sendo analisada pela polícia, né? É algo a se pensar, né? Será que o morador de rua estuprou ela? Será que ele teria como vislumbrar que ela não estava aí em si, mas pelo que ele falou, ela foi atrás dele, propôs, né? Dirigiu até um local, que inclusive parece que era perto da casa dela. Só que, na quinta-feira, dia 24, o morador de rua Gilvaldo Alves concedeu entrevistas à mídia, onde relatou todo o ocorrido em detalhes. Tanto é que na entrevista teve vários aqueles ruídos sonoros que tiram os detalhes, né, explícitos do corpo dela, que ele fez sexualmente com ela. Né? E após a veiculação de entrevistas, o pai de Sandra está processando o Givaldo por difamação, após o sem-teto revelar detalhes do ato sexual em entrevistas à imprensa. Difamação é crime contra a honra. Está lá no artigo 139 do Código Penal, que é ofender publicamente a reputação alheia e, se for pelas redes sociais, triplica a pena, ainda que tenha sido vítima de lesão corporal. Na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, né, diz que quem viola a intimidade e a vida privada de alguém deve indenizar essa pessoa. Então,
O Gilvaldo disse ser amante das mulheres. Não é não. Isso é uma total falta de respeito. Além de não ter achado estranho, não sei se ele tem problema psicológico ou não. Isso aí é um outro assunto. Ele que se defenda. Mas a questão é, a mulher foi atrás dele, ele não nem presumiu que ela não tivesse legal, não percebeu algum tipo de delírio na fala dela, quem sabe. Mas a questão é que ele vem ao público, fala tudo o que fez com ela em detalhes, mostrando, até descrevendo como era o corpo dela, e ela colocando em xeque, né, a dúvida se o casamento deles era feliz, se o marido merecia a mulher. Então, para mim, aquela entrevista foi totalmente bizarra e até mesmo a imprensa deveria ter mais cautela nisso. Se percebeu que a entrevista saiu de um tom, para que divulgar? Por que não cortar, né, a fala dessa pessoa que foi muito agressiva? Então, imagina só a mulher saindo do hospital e verificar não só as mídias, mas como as pessoas também, né, comentando sobre o que aconteceu. Até porque o Eduardo Alves também, de 31 anos, né, ele deu uma entrevista também falando que o casamento segue firme, não há algo que perdoar, porque a mulher entrou em surto, vai perdoar o quê, né? Então, isso para ele não era um problema, mas o problema é que a vida mudou muito, né? Ele teve que mudar de número, né? Ele recebia mensagem no WhatsApp, tirando chacota dele, colocavam ele em grupos só para servir de alvo de chacota, né? Para ficarem mangando dele, fazendo piadinhas. Veja o nível do ser humano como é, né? Chamando a pessoa de corno, falando absurdos, né? Ou seja, o mínimo não tem a menor empatia com isso, né? Então, qual é a responsabilidade da imprensa de mostrar imagens, divulgar nomes, né? Fazer essas entrevistas todas, né? Sabendo que sempre vai haver, né? Não adianta a gente entrar numa utopia, sempre vai haver pessoas que não têm o que fazer, que são tem um quê de psicopatia, porque é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, né? Dedica um tempo da sua vida só para fazer tudo isso, para tirar sarro do outro. Então, né, sempre vai haver essas pessoas. A questão é, qual é a responsabilidade da imprensa, né, em permitir que tudo isso, o nome deles, toda a situação, viesse a grande público como se fosse um reality show. Né? Então, o Eduardo também foi orientado, né, a procurar ajuda psicológica, né, disse que vai ter que mudar o nome da loja, o local da loja, enfim. Isso me lembrou também, né, será que alguém na pele do Eduardo faria diferente? Chega, vê o seu carro, vê a sua mulher estando ali com alguém, em cima dela, fazendo alguma coisa com ela, não dá pra ver direito. Será que você daria as costas? Ou daria uma batidinha no vidro do carro pra saber o que tá acontecendo? Né? Como é que você reagiria? E eu lembrei agora também do caso do. Na hora que eu tô filmando, né? Foi. Eu vi essa mensagem hoje no Oscar, né? O Will Smith dando um tapa barra murro na cara do Chris Rock. Porque o Chris, ele fez uma piada de péssimo gosto no que se refere à condição física da mulher do Will Smith, né? A Jaden, né? Jaden Smith, qual é o nome dela? Deixa assim. E Jada Smith, né? E ela teve que raspar a cabeça por estar sofrendo de uma doença, né? E o casal não gostou disso. E o Will Smith levantou e bateu no Chris Rock, né? E será que essa atitude foi correta? Será que podemos julgar alguém por defender a honra da mulher? Né? Claro que agrediu daquela maneira de absurda, né? Para tudo há um limite. Mas o que eu falo é, da mesma maneira que ele, né, agiu, e tem gente que defende o Will Smith dizendo que ele agiu certo, defendeu a honra da mulher porque a mulher não gostou e tal. Como numa situação do personal trainer que viu a mulher, talvez ali correndo risco de vida, ou no mínimo sendo correndo risco de lesão corporal, será que a reação dele não foi na medida de salvar a mulher, tirando aquele opressor dali? Ainda que, ainda que tenha sido consentido, que ele não sabia na hora que está acontecendo, mas no momento, na hora, qual era a reação correta?
Então eu deixo aqui essas perguntas no ar, certo? Para a gente refletir. E ficamos por aqui para refletir sobre essa situação e o quanto nós devemos respeitar, estar atentos ao nosso psicológico, né? Estar atentos aos indícios que, pelo relato, ela já vinha demonstrando, né? Será que estava se tratando? Será que estava tomando medicações? Não sei, não consigo encontrar relato sobre isso, né? E o quanto um surto, né, pode gerar essas reações das mais inusitadas. E o como o discurso dela, que ela falou que, nossa, foi a minha sogra que colocou lá, plantou um discurso religioso e divino. Isso acontece muito, né? Pessoas que trazem um discurso meio divino, metafísico das coisas para justificar a... Justificar não, né? Vem entremeado com os seus surtos psicológicos, né? E o quanto a honra de um casal foi danificada, não só pela mídia, né? Mas também por alguém que até ouvi falar, né, que está sendo chamado aí para participar de algum partido político, para candidatar às eleições, não sei. Mas o quanto alguém diz que ama as mulheres, mas tem uma total falta de respeito, colocando assim, ainda que venha a ser processado, ainda que o pai da Sandra consiga vencer o processo e tudo mais, mas essa mancha, essa ferida na honra da pessoa, o processo não vai conseguir apagar. E aí só com muita ajuda, né, só com tratamento psicológico, só com muita resiliência, esse casal vai conseguir voltar a uma certa normalidade, tá? Então fica aqui, pessoal, até a próxima, vamos refletir melhor sobre essas coisas, antes de sair comentando, tirando chacota dos outros, sem saber o que está acontecendo. Valeu?